Olá, estamos começando mais um Wibixcast, nosso episódio de número 11. Passa rápido. E tá rendendo, hein? O povo ainda não mandou a gente sumir do ar. Atendendo a pedidos e o que era esperado já, né? Um dos episódios mais assistidos nosso foi o episódio que a gente trouxe a Camilinha. Então a gente traz a Camilinha de novo. Olá! Seja bem-vinda, né? A gente quase não se vê, né? Quase nada. Não vamos falar. Hoje são perguntas muito importantes para empreendedores, para pessoas que inspiram nos nossos negócios, então vai ser muito bom. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de startups. Eu acho que a gente ouve muito falar essa palavra no dia a dia, né? A galera que gosta de inovação, que gosta de seguir a Wibix, deve ouvir com muita frequência o termo startups. Mas a gente vai entender um pouquinho o que é, onde vivem, né? Como se procriam, né? É ser o... Não, e o que é legal é que o pessoal ouve muito falar de empreendedorismo e tal, mas esquece que aquele empreendedor, quando ele começa, ele cria uma startup para ele, não é, Camila? E isso vai dar uma luz aí para a galera que empreende, os caminhos, como que é, vai ser bem legal hoje. E a gente não escolheu a Camilinha só porque ela é o nosso convidado que mais dá ibope no nosso Wibixcast, mas a Camilinha também tem apesar dessa cara de novinha, tem uma baita experiência no ramo de startups, né? Sim. Camila, você já, antes de entrar na Wibo, você participou de várias outras startups, é investidora de startups. Conta um pouco da sua história e desse seu momento com startups para a galera entender o que é isso, não é? Maravilha. Bom, eu estava até então, né, do outro lado da mesa. Eu sempre atuei como investidora, né? Eu estou nesse meio há aproximadamente uns 10 anos, né? Em 2012, junto com uma turma de amigos, a gente montou o que foi o primeiro grupo de networking de empreendedores aqui do Brasil. E isso colocou a gente no meio. Então, na época, era muita pesquisa. Vocês estudavam startups, isso? A gente estudava o mercado, né? Foi no momento em que a gente descobriu que estávamos quase todos montando startups. E a gente foi justamente pesquisar como é que funcionava o caminho para conseguir investimento, como é que você se enquadrava, né, nesse ecossistema de startups, como é que você fazia para crescer, como é que você buscava um investidor anjo, né? Porque existiam pouquíssimos fundos de investimento aqui no Brasil. E aí, depois disso, né, eu fui levando a minha jornada mais na linha de investidora, né? Até que, em 2017, 2018, eu entrei na fundação da Potato Valley, que é um fundo no qual eu ainda sou investidora e sócia. E lá foi onde eu fiquei completamente imersa nesse mundo, né? Então, aí, avaliando startups, entendendo as diferenças entre uma e outra, qual que tem o maior potencial de valorização, o que faz com que uma seja muito mais interessante que outra, o que faz com que uma tenha um caminho mais difícil a percorrer do que outra e como que isso se reflete no dinheiro que você coloca nela e quanto você espera que aquele dinheiro retorne em termos de valorização. São muitos mais detalhes do que só o setor, o negócio em si, o empreendedor, né? Muito. Às vezes as pessoas falam, né, em que setor está inserido, qual o negócio, mas às vezes é muito Não é igual o mais Shark que Tank, isso. só chegar lá e fazer um pitch e já sair investido, né? Não. O buraco é bem mais embaixo, né? E é interessante que é um tema, inovação, startups, investimento, é um tema que cresceu muito no Brasil, né? Se você pensar, tipo, há 10 anos atrás, não tinha tanto esse movimento, assim, de inovação, tanta empresa surgindo com uma proposta diferente, inovadora, de fazer alguma coisa. Parece que a gente está amadurecendo um pouco mais para isso, né? O Brasil está ficando um país mais eu discordo inovador. um pouco, eu acho que sempre existiu. Não existia uma estruturação, assim como a Camila falou, porque o brasileiro ele é muito sacudido, né? Ele cria, aí depois que ele se vê com um negócio muito legal, poxa, para onde eu vou? O que eu faço agora para conseguir um dinheiro, para alguém me ajudar? Eu acho que esse sentido, É que também não tinha, de fato, não tinha amadureceu aculturação, muito, né? Era tudo muito faça você mesmo. O próprio empreendedor do passado, ele era um cara que ia se virando. O que fez muita diferença nesse meio todo foi justamente a questão da tecnologia como algo mais acessível aos empreendedores, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar hoje no que é uma startup, né? Qualquer empresa que está começando é uma startup? É que, Não. inclusive, era a Qualquer primeira empresa... pergunta que eu ia fazer.
que é uma startup, né? Exato. Vamos definir o que é uma startup. O que define uma startup não é o tamanho dela, não é há quanto tempo ela existe, não é a quantidade de funcionários que ela tem trabalhando para ela. São 2 aspectos-chave, inovação e escala. Essa inovação, normalmente, vem de processos tecnológicos, mas ele pode simplesmente vir de uma maneira muito diferente de fazer uma determinada coisa, né? Um processo que assegure maior segurança, maior rapidez, maior valor para um determinado processo que já vinha sendo feito da mesma maneira Então, há tempos. quer dizer que uma startup, ela não é aquela empresa pequenininha, ela pode nascer muito grande no modelo de negócio e com as pessoas envolvidas, mas mesmo assim ser uma startup. Perfeito. É isso? Perfeito. E aí, ao longo do tempo, né, você tem um tempo de maturação em que a empresa ela vai tomando forma e ela passa a não ser vista mais como uma startup, né, sobretudo quando ela está muito próxima de realizar um IPO, quando ela já saiu, né, das mãos desses investidores e está próxima a entrar no mercado como uma grande empresa. Né? É onde ela já validou a inovação dela, é isso? Perfeito. Nesse caso? Na verdade, a gente tem um caminho, né, percorrido pelas startups. Né? Tudo começa na ideação, que é quando o empreendedor tem uma ideia, vai lá, monta um plano de negócios e ele fala, putz, tem um negócio bacana aqui. Né? Depois disso, ele passa para o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, e aquele produto passa a ser testado com consumidores até você ter uma ideia de como ele é aplicável ao mercado, se o produto é bem aceito, ou se o serviço é bem aceito. Se ele escala ou não. E aí você passa para esse terceiro momento, que é justamente qual que é a capacidade de escala disso. Beleza, o produto está construído, eu sei que existe um público para ele, mas a partir do momento que esse público compra, para onde esse negócio vai? Né? Como é que eu escalo isso daqui? E é aí que a tecnologia faz muita diferença. Né? Normalmente, se você tem um produto tecnológico, os seus custos eles vão se equiparando até um momento em que o custo se mantém mais ou menos estável e os seus lucros começam a crescer. Porque ele atinge muito mais pessoas com a mesma capacidade produtiva ali de acompanhamento do negócio. Né? Exatamente. E aí, depois disso, você recebe o que a gente chama de seed money, que é esse dinheiro para escala. E aí, a partir daí, a gente entra nas tais das séries, né? Série A, Série B, Série C, Série D, até que a startup vai crescendo e chega aí num momento em que a expansão já está feita, já é um negócio consolidado, já validado, já conhecido. Quando eu era macuco lá do interior, cara, eu achava que startup era uma empresa novinha. Não. Uma empresa Eu também. É jovenzinho, então é startup. Legal. Camilinha, já que a gente entendeu agora o que é uma startup, uma outra pergunta que a gente tem aqui é como uma startup se torna um unicórnio? Sim, é Qual é o muito caminho maravilhoso. das pedras? Hoje a gente chama de unicórnio as startups que atingiram o valor de mercado de $1 bilhão. De dólares. E isso é marcado por, né, um investimento de um fundo ou de um investidor que troque um equity, né, um percentual daquela empresa pelo seu dinheiro. Então, vamos supor, se você tem uma empresa que vale $1 bilhão e eu quero 10% do seu negócio, eu vou colocar minimamente do seu negócio $100 milhões. A partir do momento que eu assino um contrato de $100 milhões por 10% do meu negócio, ou, né, mais dinheiro por mais equity, está testado que eu sou um unicórnio. Né? Nesse momento... Você vale $1 bilhão. Você vale $1 bilhão. Né? E você já passou por boa parte de todas essas fases aqui que a gente conversou. Grosseiramente, genericamente, é mais ou menos isso. É 1 para 10. É 1 para 10. Né? Mas aí a gente tem casos que extrapolam, né? Até no próprio Brasil. Você tem casos aí de empresas que receberam $500 milhões, $600 milhões de dólares. Então, é um mercado que realmente está muito em expansão. E é até legal falar sobre isso, porque a gente tende a olhar para o Brasil com, às vezes, um olhar de compaixão. Mas o Brasil é um dos maiores mercados de startup do mundo. Né? O mundo inteiro olha para o Brasil. Aqui saem tecnologias fora do normal. Vários unicórnios daqui do Brasil, né? Muitos unicórnios. E aí pouca gente sabe disso, né? E a Weibo, uma delas, né? Uma delas. Se Deus quiser. Para falar, vocês estão bons, vocês estão antevendo as perguntas, que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Na opinião de Camilinha, o que falta para a Weibo se tornar um unicórnio? Ai. Essa eu quero ouvir com muita atenção, Camila. Hoje a gente já está, né, num caminho, a gente já percorreu aí, vamos colocar 70%, 80% desse caminho, né, que é
justamente o desenvolvimento de uma tecnologia robusta, aplicável, testada, validada, né? Até para o pessoal entender, né? A gente fala muito sobre a importância de validar os produtos com os nossos clientes, de fazer com que novas tecnologias apareçam, porque a diferenciação que a gente tem no mercado hoje é um dos maiores valores que a gente tem aqui dentro da operação. Por isso os testes são muito importantes. Muito. É teste, é colocar isso para rodar em vários mercados diferentes, é criar novas tecnologias a partir das tecnologias que a gente já tem. Testar a escala. Testar a escala, testar o nível dessas aplicações. É muita coisa, né? É óbvio, hoje a gente tem, né? A galera tá super aí aflita para quando a gente vai dizer quem é nosso novo sócio. E até para eles entenderem, né, que às vezes, enquanto você está no meio de uma negociação, a empresa segue se valorizando. Então, e segue em outras negociações também. Exato. Né? Então, até trazendo um pouco para vocês disso, sem falar mais do que a gente pode, e os meninos vão saber disso com muita clareza, mas quando a gente começou a nossa primeira negociação no ano passado com o fundo, para tudo o que aconteceu até agora e o valor que a empresa adquiriu no meio desse caminho, às vezes é o que faz com que a gente tenha um caminho mais lento, né, de decisão, mas é sempre tudo para uma valorização expressiva do nosso negócio. Muito maior, não é? Muito maior. Então, às vezes você está no meio de uma negociação, desenvolvi uma nova aplicação aqui. Do nada, a minha startup que estava aqui valendo 200 milhões de reais, passa a valer 700 milhões de reais, passa a valer 1 bilhão de reais, passa a valer... Nós vivemos isso na pele, né? Exato, e é o tempo todo. Eu acho que é muito legal esse negócio, até abrindo aqui o coração um pouco para a nossa comunidade, para os empreendedores, é muito importante você entender o que é essa venda de equity no começo das startups, não é? Isso é uma coisa que, se você acredita no seu projeto, se você acredita no negócio, no setor, nas pessoas envolvidas, você... Vai indo, porque quanto mais provado ele tiver, depois você consegue vender parte da sua empresa muito melhor. Exato. Por exemplo, se você for buscar um investidor numa fase de ideação, você fala numa média aí de trocar 10%, entre 10% a 20% do seu equity por um valor médio entre 30 mil e 150 mil reais. Porque é uma ideia só. É uma ideia, né? Então, é claro, né? Você tem fundos de venture capital especializados em auxiliar os empreendedores a validar essa ideia. Então, às vezes, se é só você, né, um empreendedor solitário, só 2 pessoas ali, e você precisa, né, de suporte, vale a pena. Né? Melhor do que você investir um dinheiro ali sem saber para onde você está indo. Agora, se você tem uma ideia firme, né, que você tem a certeza que aquilo tem aplicação no mercado, ou se você tem dinheiro suficiente para tocar aquele business até ele crescer e ficar mais robusto, lá na frente, em pouquíssimo tempo, esses mesmos 10% não vão valer 20 mil reais, eles vão valer 20 milhões de reais, às vezes 20 milhões de dólares, dependendo do tanto de tempo que você conseguir sobreviver sem buscar investimento de terceiros. Então, preservar esse percentual, preservar esse equity é muito importante para essas empresas. Né? E é uma faca de 2 gumes, né? Porque do mesmo jeito que é muito importante preservar, você também não consegue crescer e não consegue escalar, né? E ser global sem chamar os parceiros, sem diluir isso. Era até um ponto que tempo, eu ia comentar, que eu lembrei de uma história que a gente viu lá acho que foi Sorridente, né? Sim. Que por tentar ir sozinha na escala, quase quebrou. E aí é interessante que a gente sempre tem aquela ideia de que, vou sozinho o máximo que eu puder. Mas não é bem assim. Às vezes não precisa vou sozinho até assim. O ponto que vale a pena ir sozinho. Exato. Depois não Nós é mais assim. Nós fizemos isso, né? Sim. E quebramos 5 vezes. Fomos ou sozinhos. 6 vezes. A gente foi sozinho até onde deu, né? Ainda bem. Mas isso é importante porque às vezes o pessoal está nesse envolvimento, tem suas empresas pequenas e não sabe aonde buscar fundo, aonde buscar... Recorre sempre ao banco. Eu vou lá numa dívida pessoal, pegar empréstimo e tal. E às vezes não. Fundos menores, eles acreditam na sua ideia e vai gostar de participar desse momento, né, Camila? Exato. Isso é muito importante. Hoje a gente tem, né? E os fundos, eles se especializam em algumas etapas da cadeia, né? Então, até que é isso que proporciona a valorização dessas startups, porque um fundo vai passando para outro. Exato. Então, você tem os fundos que a gente chama de early stage, que são os fundos que investem no comecinho, né?
da vida dessas startups, até onde um acredita money, na ideia mesmo, né? Que é onde você vai ter mais trabalho, muito mais risco. É o dinheiro mais arriscado. Só que o ticket é muito menor. Sim. Né? Então, o que eu falaria, por exemplo, para uma startup que está buscando investimento hoje, foca nos fundos que a gente chama de Venture Building, né? Que são os fundos que são especializados em Smart Money. Normalmente, eles são segmentados por setor. Então, você tem Venture Builders que só investem em Fintechs, Venture Builders que só investem em Construtechs, ou em startups de food service. Por quê? Porque você tem no grupo de sócios, de conselheiros, pessoas que entendem muito daquele setor e que, consequentemente, vão conseguir te ajudar muito mais a tomar tração naquele setor. E a cabeça deles estão mais abertas ao risco, àquele tipo, no momento da empresa. Isso é o mais legal, não é? Exatamente. Então, por exemplo, para o nível de investimento que a Webull hoje está recebendo, você precisa ter um negócio estruturado e quase sem risco nenhum na operação. Sim. Por isso que o processo de due diligence é longo, né? Normalmente envolve uma governança muito grande, escritório de advocacia muito grandes, fundos maiores, Sim. porque é um dinheiro que você já não está disposto a arriscar. Né? É diferente eu arriscar 20 mil reais do que eu arriscar 50, 60 milhões de reais. Então, o tamanho da operação... ele vai interferir diretamente no risco que o fundo está disposto a correr e, consequentemente, também no tempo que essa negociação vai levar. A complexidade é proporcional, né? Exato. Legal. Bom, em junho de 21, entrou em vigor o Marco Legal das Startups e Empreendedorismo Inovador. Uma lei que busca criar um ambiente regulatório favorável para empresas inovadoras. Como é que isso impactou a Webull? Olha... A gente já estava muito bem posicionado, né? O marco regulatório ele foi muito importante, é muito importante, né? Foi uma grande vitória aí da comunidade, do ecossistema como um todo, principalmente para quem ainda não tinha muito suporte, estava ainda passando por uma parte de estruturação dentro da empresa, né? Então, regulamenta boa parte dos investimentos e tudo mais. Para a gente, algo que facilita muito é a proximidade que a gente acaba tendo e a possibilidade de participar de projetos que envolvem governos, acima de tudo, né? Que antes era muito mais complicado. Então, restrito, hoje né? Era muito restrito, né? Startups não podiam participar de algumas licitações. Então, hoje, isso para a gente é um grande avanço, um grande ganho aí dentro da nossa operação também. Bem legal. A Webix acompanha algumas outras startups? Essa eu faço a pergunta para todos nós, né? Muitas. Né? Até o caso recente, né, da nossa fusão, aí, da nossa JV com a CRIA, foi justamente para a gente estar o tempo todo observando startups que se tratam, né, de tecnologias imersivas, startups que estão aí caminhando para todo esse tipo de novas tecnologias. Então, quando a gente fala de Web3, de desenvolvimento de games, de avatar, de metaverso... tudo que envolve blockchain, tokenização de todo tipo de coisa. A gente tem que ficar de olho em tudo. A gente fica de olho, porque numa dessa, pode aparecer um concorrente que faça tudo o que a gente faz, é muito difícil. Mas pode ser que apareça alguém ali que seja melhor que a gente em um determinado aspecto. A gente olha para aquilo e fala, beleza, a gente acelera para ficar tão bom quanto eles, ou a gente traz eles para perto e adquire essa empresa para parte do grupo. Né? E foi justamente assim que a gente conheceu a CRIA, né? Para fazer projetos compartilhados, porque eles tinham muita coisa que a gente queria fazer, mas ainda não tinha tecnologia para desenvolver aqui dentro. E é claro, né? Entra um monte de coisa, mesmo a visão que eles têm de mercado. Isso é muito importante, as pessoas envolvidas, a visão. Exato. E tudo. Pouca gente sabe, mas recentemente a Webull foi uma das 4 finalistas de uma competição que envolveu a Balduco e a Liga Ventures. E aí uma pergunta que mandaram para a gente o que a Webull apresentou para conseguir ser uma das 3 escolhidas para essa mentoria da Balduco e a Liga Ventures? Legal. Foi até muito engraçado, né? Porque eu tenho uma dificuldade de falar em público gigantesco. Só falar bem no podcast, né? Aí eu cheguei lá e aí nas entrevistas, em todo o processo, porque teve todo um processo de entrevista... mandar documentos, eles avaliarem o negócio, passar de novo por entrevista, blá, blá. Enfim, eu acho que no total eram mais de 500 startups, se eu não me engano. E aí, quando eu cheguei lá, olha, a informação que eu tinha do pessoal da Liga Venture era o seguinte, você vai apresentar para um pessoal nosso e da Balduco. Aí eu falei, que joia, né? Muito legal.
Cheguei lá, cara, uma sala lotada com mais de 70 pessoas. Ninguém assim. falou que era quase todo mundo da Liga e da Era Balduco. quase todo mundo. E tinha o pessoal da diretoria e C-Levels da Balduco, o que é muito legal, né? Porque é uma empresa tradicional, porém com olhar em inovação muito, muito forte. Estavam todos lá. E foi apresentado nada mais, nada menos que os nossos processos, assim, nossos pilares. Do nano-influenciador, do white label, da gamificação e tudo mais. E esse conjunto de ações chamou muita atenção deles, porque ele é muito elástico. Ele não resolve um problema ou outro problema. Se você tem de posse o nosso dashboard, o nosso painel como empresa, você consegue fazer publicidade descentralizada, você consegue ativar a sua base, você consegue gamificar os seus processos de vendas e distribuição de conteúdo, você consegue fazer member get member, você consegue fazer meio de pagamento, você consegue estar em inovação em metaverso, você consegue estar em inovação em game, e aí Você vai. já está com um pluguinho ali, né, para essas coisas. Então, todas. foi mais ou menos assim. E o legal também, que vale lembrar, que a gente passou por 580 startups no Páreo, né? Mas sabe o que é muito legal? Estar plugado e atentos, quem gosta de empreender, quem tem startups, a esses hubs de inovação, igual a Liga Venture, por exemplo. Todo o suporte que o pessoal deu antes e dá agora, durante todo o processo do que nós podemos ofertar e como produtipar dentro da Balduco, isso é muito importante, que é mais ou menos o que um fundo faz, né? Com as mentorias, é mais ou menos quando a gente pede ajuda, né? Então, eu daria a sugestão dos startupeiros ficarem muito ligados nesses processos de aceleração, porque as grandes empresas querem oxigenar, não é? E esses programas de aceleração servem para isso e já começa com escala, já começa com uma base muito grande, né? E fora que nesse caso também ainda tem uma baita ajuda da própria Liga. Exato. Que te dá ali uma orientação, ajuda você até montar o seu pitch, montar o produto que você está querendo apresentar. É legal que é um olhar de fora da empresa, não é? Um olhar novo. Contribui então, pra caramba e com legal. experiência sem igual, né? Porque eles vivem fazendo isso todo santo dia com tudo quanto é tipo de startup. Muito legal. Bom, depois de tudo isso, a pergunta que fica sobre startups é como fazer para conseguir uma vaga em uma startup, como a Wibix, por exemplo. Como se manda um currículo? O que precisa saber para se trabalhar numa startup? Essa pode ser para os dois. Isso é engraçado, né? Porque hoje você não tem nenhuma formação específica que te prepare para trabalhar numa startup, né? Se eu tivesse que pensar numa persona adequada, eu acho que está muito mais alinhado com a maneira como você pensa e trabalha, né? Então, a quantidade de coisas diferentes que você consegue fazer ao mesmo tempo, porque dificilmente você vai contratar um especialista dentro de uma startup, né? Você vai ter, é claro, né, os gestores de cada uma das áreas que precisam ter um entendimento profundo sobre aquilo, só que, por exemplo, nossa CFO não entende só do financeiro, né? Nosso comercial não entende só de vendas. Nosso pessoal de tecnologia não entende só de desenvolvimento, né? A gente precisa ter pessoas que tenham um conhecimento desse todo, né? Então, tecnologia interfere na operação, que interfere no financeiro, que vai interferir no processo comercial, que vai interferir no jurídico, e tudo isso precisa conversar de uma maneira muito fluida, né? Então, acho que é muito a ver com ter a cabeça muito aberta para entender o organismo de uma startup como um todo, né? Pesquisar e entender muito sobre todos esses processos que eu falei aqui, né? Então, beleza, eu quero começar a trabalhar numa startup. Em que momento dessa linha está a startup que eu estou procurando emprego, né? Porque também existe isso. Quero sair do mercado tradicional e ir para uma startup. Eu vou entrar numa startup que está super no early stage, né? Uma startup que acabou de ser desenvolvida. Você vai trabalhar muito por pouco, né? Mas, às vezes, por exemplo, dependendo do que você quer, o equity que você pode receber também, né? Porque existe isso, a gente dá equity para os fundos de investimento em troca de dinheiro, mas a gente também dá percentual para as pessoas-chave dentro da operação que podem vir a se tornar sócios. Dentro de um momento de ideação, dependendo do funcionário que você está trazendo, você não vai conseguir pagar um salário muito alto. Sim. Então, a contrapartida é você dar equity. Você fala, olha, se você trabalhar dentro de 2, 3 anos, você pode ter cerca de 15% da operação. Né?
Quando você vai para uma startup que já está mais bem desenvolvida, você, consequentemente, vai ganhar um salário maior, mais compatível com aquilo que você ganharia no mercado tradicional. E se você for uma pessoa muito chave, você também vai ter direito a um percentual da operação, só que esse percentual, consequentemente, vai ser muito menor, porque o seu risco de estar ali é muito menor também. Né? E também porque aquele equity que você está ganhando ali naquela ponta vale muito mais do que aquele tantão de equity que você está ganhando aqui. Então, tem muito a ver com aquilo que você está disposto a fazer. Então, tem uma história engraçada, né? Eu vou vender o peixe aqui, pessoal. Se não for muito bem essa história aqui, vocês me perdoem, mas é um papo de fifi aqui. Eu li uma vez que o cara que pintou as paredes do Facebook, pichou, Fez o grafite, né? que fez o grafite, ele recebeu um percentual de equity do Facebook naquele momento e tal. E que aquele percentual, que era 0,0 nada, coisinha. representava, há 5 anos atrás que eu li isso, representava 250 milhões de dólares. Então, olha que bela explicação, isso. né? Sim, sim. Então, se não forem seus números, mas essa história é verídica, aconteceu. É verdade. Os números são bem próximos a isso, né? E eu acho que uma coisa bacana também, que eu percebo muito na Wibix, e eu acho que é uma prerrogativa de toda startup, a pessoa que está lá envolvida lá dentro, não importa se ela é a pessoa do cafezinho ou se ela é o CFO da empresa, todo mundo tem que ter um quê de inquietude, eu acho. A pessoa tem que ser, assim, tem que ter um DNA proativo. Eu não consigo ver uma startup rodando com pessoas que não têm um DNA proativo, sabe? Você tem que ser aquele perfil que, cara, isso aqui não está legal não, vou arrumar. Não, mas não é só, não tem problema, não está legal, vou arrumar isso aqui. Isso é muito importante porque às vezes o pessoal vem de CLT, vem daquele programa bem quadradinho, né? Eu trabalho tantas horas, eu ganho isso, faço isso e não sei o quê. E numa startup, principalmente iniciando, o senso de pertencimento, de quero fazer, quero acontecer, ele extrapola todo esse processo estruturado de horas, de tempo dedicado, porque você se entrega. É muito difícil você não se entregar àquele momento, não é? Então, você acaba trabalhando muito, mas não é que você trabalha muito porque é preciso trabalhar. Você quer fazer acontecer, você quer realizar. Então, esse senso de pertencimento, e quando você vê isso nas pessoas, é empolgante. E é algo inerente, né? Quando você entra numa startup, geralmente você vê que a maioria das pessoas estão ali engajadas com o trabalho. E uma coisa que é super real também, a oportunidade de crescimento que você tem dentro de uma startup é uma coisa diferente. Surreal. Muito maior, né? Pensar, por exemplo, hoje na nossa diretora de marketing. Sim. Né? O tanto de vezes que ela teve promoções aí ao longo do último ano, por quê? Porque era uma pessoa que se destacava muito, né? Então, você começa a fazer uma entrega, você começa a se envolver mais com outras áreas, você passa a se tornar, uma pessoa essencial para o business, né? Então, cada vez mais a gente vai trazendo para perto essas pessoas. É o perfil, né? É o perfil. Então, se eu tivesse que dar uma dica, pesquise muito sobre o mercado, entenda como funciona o setor específico em que aquela startup está, né? Então, poxa, quero trabalhar na Weibo. Basta entender de cripto? De jeito nenhum. Você precisa entender de operação, você precisa entender de desenvolvimento, você precisa entender de tecnologias imersivas, precisa entender do todo, né? De como eu busco investimento, de onde que esse investimento vai, como é que eu faço a gestão disso, exato. Seja proativo. Já tem o que essencial. Bom, mandaram eu passar aqui, mas quem quiser mandar seus currículos, né, para trabalhar na Wibix, a gente tem um e-mail que é trabalhenawibix@wibix.io. Então, já deixamos a dica. Se você for preguiçoso, nem manda currículo, hein? Tem que ser proativo. Não, é legal, porque também é importante, viu? Para quem quiser, né, tiver interesse em trabalhar com a gente dificilmente abre vagas públicas, né? A gente tem espaço para gente que trabalha bem aqui o tempo todo, tanto que a gente tem áreas aí que a gente vai trazendo gente, às vezes alguém muito legal que a gente vê disponível ali no mercado, a gente fala, putz, preciso trazer essa pessoa para trabalhar aqui, né? A gente vai organizando o meio ali para trazer essas pessoas para perto. Então, a gente sempre tem espaço para mais gente, embora a gente não abra a maior parte dessas vagas publicamente. E eu já falei isso uma vez, mas é um caso muito legal que acontece lá na empresa, né? Uma vez eu fui questionado que eu postei uma foto e tinha cerveja na nossa geladeira, né? Cerveja, refri e tal. Pô, mas vocês deixam um funcionário trabalhar tomando cerveja?
e tal, isso aí é uma zona, né? Eu falei, não, isso aqui é uma zona organizada, porque aqui todo mundo ama trabalhar aqui, ninguém quer sair daqui, e pra gente o que importa são as entregas, né? É esse conjunto de coisas, esse senso de pertencimento que nós temos, assim. Então, sim, nós deixamos. Se o cara quiser tomar cerveja, se quiser ficar comendo, entregando, tá tudo certo. Curiosamente, não foi nenhuma regra imposta, mas foi uma convenção que acabou acontecendo organicamente e espontaneamente, porque eu já percebi que a galera não fica enchendo a cara, não. Pois é. Mas é justamente isso, né? Cria-se uma rotina e cria salva as uma sextas-feiras. cultura normal, né? Quando você tem... Eu sou muito disso. Tipo, pra mim, vocês sabem disso, né? Eu gosto de dar liberdade absoluta para todo mundo que está trabalhando. Porque acho que a partir do momento que você dá a liberdade, você desperta a responsabilidade das pessoas certas. Né? Uma pessoa que não sabe trabalhar com uma liberdade absoluta dentro de uma startup, provavelmente não vai ser a pessoa que vai entregar. Exatamente. Então, eu prefiro, você quer sair de férias do nada. Vou fazer um home office essa semana aqui. Beleza, me avisa, a gente dá um jeito aqui na equipe. Eu sei que as entregas não vão parar porque alguém resolveu passar 2 dias na praia enquanto trabalhava, sabe? Por outro lado, né, se você engessa muito com tanto de coisa que a gente tem para entregar, com tanto de envolvimento que a gente precisa mesmo, se torna um negócio maçante, se torna um negócio estressante, né? A última coisa que a gente precisa é uma equipe estressada tentando entregar o tanto de coisa que a gente precisa fazer hoje. Ó, pessoas que querem trabalhar em startups, fica a dica, hein? As guloseimas e bebidas que ficam dispostas para vocês lá, na verdade, é um teste. É um teste para saber o quanto você é responsável. É quase isso. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um Wibixcast. Hoje até eu achei que o papo foi bem rápido, viu? Rendeu. Bem legal, né? Fluiu super bem. Queria agradecer a audiência de todos, agradecer a Camilinha, que tem uma agenda mais absurda de abarrotada que a nossa, minha e do Alê, e ainda arruma um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Aliás, é só assim, né? Vamos aproveitar agora, terminar esse Wibixcast, a gente já vai pegar ela, fazer uma reunião aqui, tem um monte de coisa atrasada que a gente precisa atualizar com ela. Então vamos aproveitar, né? Que a Ciana apareceu, né? Vamos lá. Obrigado, pessoal, pela audiência. Camilinha, Alê. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.